Existe uma frase que eu já ouvi centenas de vezes: investir também é uma aposta. E toda vez que eu escuto isso, eu fico com a impressão de que as pessoas estão confundindo duas atividades completamente diferentes. Nos últimos meses, eu mergulhei no mercado das bets para entender por que ele cresceu tanto no Brasil. Mas quanto mais eu estudava esse assunto, mais eu percebia que o verdadeiro problema não era apenas o vício, a publicidade ou a regulamentação. O maior problema era outro. Milhões de brasileiros passaram a acreditar que apostar pode ser uma forma de construir patrimônio. Eu sou o Alê e hoje eu quero mostrar por que essa ideia está completamente equivocada. Nós vamos entender como as casas de apostas realmente ganham dinheiro, por que tanta gente acredita que consegue vencer esse jogo e por que investir e apostar são atividades completamente diferentes. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Se você acompanha futebol, provavelmente teve a mesma sensação que eu. As bets simplesmente tomaram conta do esporte. Elas estão nas camisas dos clubes, nas placas de publicidade, nos programas esportivos, nos influenciadores, nos podcasts e durante a Copa do Mundo, pareceram estar em absolutamente todos os lugares. Mas eu acho importante fazer uma distinção, pessoal. A Copa não criou esse fenômeno. Ela apenas tornou muito mais visível algo que já vinha crescendo há vários anos. Na minha visão, esse crescimento aconteceu pela combinação de 3 fatores. Primeiro, apostar ficou extremamente fácil. Hoje basta abrir um aplicativo, fazer um Pix e em poucos segundos você está participando de uma aposta. Segundo, a regulamentação trouxe segurança jurídica para que grandes empresas investissem pesado no mercado brasileiro. E terceiro, o futebol, por ser uma paixão nacional, acabou se tornando a principal vitrine desse setor. Mas existe uma pergunta que, para mim, é muito mais importante do que entender por que as bets cresceram. Porque milhões de brasileiros continuam apostando todos os meses. A publicidade ajuda a atrair novos usuários, mas ela não explica tudo. Na minha opinião, a resposta está na forma como as pessoas passaram a enxergar as apostas. E foi justamente aí que eu percebi que eu também estava analisando esse mercado da maneira errada. Durante muito tempo, eu enxerguei o mercado das apostas esportivas da forma errada. Eu imaginava que a maioria das pessoas utilizasse as bets apenas como entretenimento. Se algum dia eu resolvesse fazer uma aposta, provavelmente eu colocaria um valor pequeno só pela emoção de acompanhar uma partida. Se eu ganhasse, ótimo. Se perdesse, faria parte da diversão. E eu acreditava que esse era o comportamento predominante. Só que quanto mais eu estudava esse mercado, mais eu percebia que estava projetando a minha forma de pensar nas outras pessoas. A realidade é que muita gente não entra em uma plataforma de apostas pensando em entretenimento. Entra acreditando que encontrou uma forma de ganhar dinheiro. Acredita que entende mais de futebol do que a média, que consegue identificar oportunidades e que, com estudo suficiente, vai conseguir lucros de forma consistente. Quando perde, em vez de aceitar a perda como parte do jogo, tenta recuperar o dinheiro na aposta seguinte. E é justamente aí que o comportamento deixa de ser racional e começa a se aproximar de um vício. Foi nesse momento que caiu a ficha para mim, pessoal. Eu estava tentando entender um comportamento irracional utilizando uma lógica completamente irracional. Antes de discutir propaganda, regulamentação ou política, eu precisava entender a matemática por trás desse mercado. Porque existe um detalhe que, na minha opinião, explica por que as casas de apostas conseguem lucrar de forma tão consistente. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora. Existe uma característica do mercado das apostas esportivas que, na minha opinião, quase ninguém explica direito. Muita gente acredita que as casas de apostas lucram porque conseguem prever melhor o resultado dos jogos. Mas não é assim que funciona, pessoal. O verdadeiro segredo está em uma pequena vantagem matemática chamada de take rate. Em termos simples, é uma pequena parcela do dinheiro movimentado nas apostas que fica com a plataforma. Isoladamente, ela parece quase irrelevante, mas quando esse processo se repete milhões de vezes,
Essa pequena vantagem é suficiente para transformar as casas de apostas em negócios extremamente lucrativos. Foi tentando visualizar esse conceito que eu desenvolvi um gráfico muito simples. Imagine que essa curva representa todos os apostadores e que o eixo horizontal mostra o resultado financeiro líquido de cada um. No primeiro cenário, sem considerar o take rate, a maior parte das pessoas termina muito próxima do ponto de equilíbrio. Agora observe o segundo cenário. A linha praticamente não se move. Visualmente, parece uma mudança pequena, mas perceba o que acontece com a distribuição. Uma parcela muito maior das pessoas passa a terminar do lado das perdas. Foi exatamente nesse momento que eu percebi que o lucro das casas de apostas não depende de prever quem vai ganhar um jogo. Depende apenas de fazer a matemática trabalhar continuamente a favor delas. Esse gráfico é uma simplificação, mas ajuda a entender uma ideia fundamental. As casas de apostas não precisam que você perca muito dinheiro em uma única aposta. Elas precisam apenas de uma pequena vantagem estatística em cada aposta realizada. E quando essa vantagem atua durante meses ou anos, o resultado esperado passa a favorecer consistentemente a casa. Foi justamente entendendo essa matemática que eu percebi que apostar e investir não poderiam ser tratados como a mesma coisa. Existe uma frase que eu já ouvi inúmeras vezes: investir também é uma aposta. Depois de tudo que eu estudei sobre o mercado de apostas esportivas, eu posso dizer com bastante convicção que essa comparação está errada. É verdade que tanto um investimento quanto uma aposta envolvem incerteza. Ninguém sabe exatamente quanto uma ação vai valer daqui a um mês, assim como ninguém sabe quem vai vencer uma partida de futebol. Mas a semelhança praticamente termina aí. O que diferencia essas duas atividades não é o risco, pessoal, é a expectativa matemática de longo prazo. Quando você investe em uma empresa, está comprando uma participação em um negócio que produz bens, serviços, empregos, inovação e lucro. Se essa empresa cresce, você participa dessa criação de riqueza. Quando investe em um ETF, compra pequenas participações em centenas de empresas que trabalham todos os dias para gerar valor. Já em uma aposta esportiva, nenhuma riqueza é criada. O dinheiro apenas muda de mãos entre os participantes, enquanto a casa retém uma pequena parcela através do take rate. É por isso que eu gosto de resumir essa diferença da seguinte forma: investir é comprar participação na geração de riqueza da economia. Apostar é disputar a riqueza que já existe, pagando uma taxa para participar desse jogo. Existe uma última diferença que, para mim, é decisiva. No investimento, o tempo costuma ser seu aliado. Quanto mais tempo você permanece investido em bons ativos, maiores tendem a ser os efeitos dos juros compostos e do crescimento das empresas. Nas apostas acontece exatamente o contrário. Quanto mais tempo você permanece apostando, mais vezes o take rate atua sobre o seu patrimônio. Em outras palavras, enquanto o investidor tenta colocar a matemática para trabalhar a seu favor, o apostador aceita participar de um jogo em que, estatisticamente, a matemática trabalha a favor da casa. Quando esse assunto ganha mais força durante a Copa do Mundo, muita gente escolheu um culpado: a Cazé TV. Mas será que isso realmente explica o crescimento das bets no Brasil? Na minha opinião, não. A Cazé TV deu enorme visibilidade às casas de apostas durante a Copa, mas ela não criou esse mercado, pessoal. Muito antes do Mundial, as bets já patrocinavam clubes, campeonatos, programas esportivos, influenciadores, podcasts e praticamente todo o ecossistema do futebol brasileiro. A Copa do Mundo apenas concentrou milhões de pessoas acompanhando os mesmos jogos e, consequentemente, expôs esse modelo de publicidade para um público muito maior. Isso fez com que muita gente associasse o fenômeno diretamente à Cazé TV. Mas a realidade é que esse mercado já vinha crescendo de forma acelerada há bastante tempo. A Cazé TV se tornou o símbolo de uma discussão que, na verdade, envolve praticamente toda a indústria do entretenimento esportivo. Eu acho importante fazer essa distinção porque é muito mais fácil escolher um único vilão do que entender um problema complexo. O mercado das bets envolve plataformas, publicidade, clubes, influenciadores, empresas de mídia e também o poder público. Se concentrarmos toda a discussão em apenas um desses agentes,
corremos o risco de deixar de lado as causas estruturais que realmente explicam por que esse mercado cresceu tanto e por que ele se tornou tão presente na vida dos brasileiros. O crescimento das apostas esportivas trouxe consequências que vão muito além do mercado financeiro. Hoje discutimos vício, endividamento, impacto nas famílias e até o uso de benefícios sociais em plataformas de apostas. Tudo isso merece atenção. Mas existe um outro fenômeno que me chama bastante atenção. Quanto mais nos aproximamos das eleições, mais esse assunto passa a ocupar espaço no discurso de políticos de diferentes espectros ideológicos. Na minha visão, existe um risco quando um problema social se transforma em uma pauta eleitoral. Em vez de discutirmos como reduzir os danos causados pelas apostas, aperfeiçoar a regulamentação e fortalecer a educação financeira da população, muitas vezes a discussão acaba sendo reduzida a quem consegue parecer mais indignado diante das câmeras. Enquanto o debate segue esse caminho, a matemática das apostas continua exatamente a mesma. Independentemente de quem esteja no governo, a expectativa matemática desse mercado não muda, pessoal. É por isso que eu prefiro olhar para esse tema por outro ângulo. A melhor proteção para qualquer pessoa nunca será depender de um político, de uma plataforma ou de um influenciador. Será entender como esse mercado realmente funciona. Porque quando você compreende a matemática por trás das apostas, fica muito mais fácil acreditar que elas são uma estratégia para construir patrimônio. E na minha opinião, esse é o verdadeiro papel da educação financeira. Lá no início desse vídeo, eu comecei fazendo uma pergunta. Investir e apostar são a mesma coisa? Depois de tudo que discutimos até aqui, eu espero que tenha ficado claro porque eu discordo tanto dessa afirmação. Não porque investir seja livre de riscos, não é. Mas porque, no investimento, você procura colocar o seu dinheiro para participar da geração de riqueza da economia. As empresas produzem, inovam, contratam pessoas, geram lucro e quando isso acontece, você participa desse crescimento como sócio. Já nas apostas esportivas, nenhuma riqueza é criada. O dinheiro apenas muda de mãos entre os participantes, enquanto a casa retém uma pequena parcela em cada operação. Essa diferença muda completamente a expectativa matemática de longo prazo. Essa é a principal mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo. Quando você investe, tenta colocar a matemática para trabalhar a seu favor. Quando você aposta, aceita participar de um jogo em que a matemática trabalha a favor da casa. A casa não sabe quem vai ganhar o próximo jogo. Ela também não precisa saber, porque no longo prazo, ela sabe que a matemática continuará jogando no time dela. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Brasil precisa restringir ainda mais as bets ou acredita que o principal caminho passa por educação financeira para que as pessoas compreendam melhor os riscos envolvidos? Escreve aqui nos comentários porque eu quero muito acompanhar esse debate. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse assunto por uma perspectiva diferente, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ainda não acredita que apostar e investir são praticamente a mesma coisa. Muito obrigado por assistir e, como sempre, bons investimentos!